Olá, bom dia, graça e paz, nesse dia 14/10/2024, segunda-feira, chuvosa, e nós temos a oportunidade de conversar um pouco sobre a palavra de Deus e eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você pagaria por essa caneca branca? Quanto você pagaria por ela? Quanto você acha que ela vale? É uma caneca de porcelana, você pode tomar café, você pode tomar água, você pode colocar ela como um um porta-treco, né? Tem gente que usa assim. Mas quanto você pagaria nela? E se ela tivesse assim, personalizada, ó? Quanto você pagaria nessa caneca? Aqui, ela já está mais bonita, né? Depois de passar por um processo de 3 minutos resistindo a 190 graus de temperatura, com o preparo que ela tem, com a resina que ela tem, você pode fazer ela ficar bonita assim, ó. Aí ela vai ficar mais bonita. Você coloca na estante, né? Como um porta-treco, por exemplo. Então, para enfeite, você pode até usar. Eu recebi várias encomendas dela para amanhã, para o Dia dos Professores. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente precisa passar por um processo longo, talvez não de 3 minutos, mas de algum tempo, um processo longo, quente, que aparentemente vai trazer algum tipo de transtorno para a nossa vida, parece até que vai nos destruir, mas ele serve para depois nos deixar em condições com maior valor, porque uma caneca dessa aqui, ela vale mais do que uma caneca dessa aqui. Ela branca desse jeito, o valor dela é inferior a esse aqui, porque ela está adornada. E o mesmo acontece conosco, né? Quando a primeira vez que eu fui fazer caneca personalizada, que eu tive que colocar a prensa a 190 graus, eu achei que a caneca ia estourar. Muita temperatura na porcelana, né? Eu achei que ela não ia aguentar a tanta temperatura, mas aguentou e ficou bonito. Às vezes a gente acha que não vai aguentar, mas o resultado, o outro lado, o pós-processo, mostra que a gente fica com mais valor, em maiores condições, melhores condições até de uso, né? Pode ser dado como presente, pode ser colocado como adorno, pode ser usado e trazer uma lembrança se você for uma pessoa cuidadosa e daqui a 10 anos você vai olhar uma caneca dessa, nossa, esse dia aqui foi um dia legal, esse dia aqui, esse presente aqui foi de um amigo meu. Então, traz lembranças positivas, né? Bom, o texto que nós vamos ler fala sobre isso. E é 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 9, que diz assim, ó: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que por enquanto, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em valor, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vamos traduzir o que Pedro falou aqui, porque o leitor também não é legal, né? Não é muito bom. E as palavras que Pedro usa muitas vezes complicam a nossa compreensão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós nos alegramos porque a graça de Deus se revelou, nos proporcionando salvação. Éramos perdidos, estávamos perdidos, caminhando para a destruição eterna, caminhando para o inferno. Estávamos assim. E aí Deus veio na pessoa de Jesus Cristo, morreu, Jesus morre na cruz, ele ressurge dos mortos e garante assim a nossa entrada no céu. Entretanto, é necessário que a nossa natureza adâmica, ou seja, o nosso velho homem, a nossa natureza carnal, humana, terrena, como diz Pedro, né, animal, é necessário que essa natureza passe por um processo de purificação pelo fogo. É necessário que as tribulações, as coisas que acontecem nessa vida, também nos transforme o nosso caráter, nos fazendo ficar mais parecidos com Jesus, nos fazendo ficar mais dependentes do Senhor. Venha adornar a nossa vida, fazendo com que a gente fique em condições mais valorosas, em condições melhores para a glória de Deus, para o exercício do ministério ao qual nós estamos propostos. Ainda que existe uma coisa na teologia chamada
já e ainda não. O que significa isso? Nós já estamos garantidos para a salvação por causa do sacrifício de Jesus, mas ainda não chegamos lá, ainda estamos na carne. E enquanto estamos na carne, é necessário que algumas coisas precisam ser depuradas. A natureza adâmica seja diminuída, ou melhor, seja extirpada, seja retirada de nós, para que a gente possa ter a natureza do novo Adão, a natureza de Cristo. Atualmente, porque se uma pessoa ainda não entregou o coração para Jesus e ainda está nesse processo terreno, nós ainda temos a natureza do Adão, a natureza terrena. Mas aí a tribulação vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, o fogo vai queimando este ouro, para que a gente vai ganhando, vai perdendo essa natureza adâmica e ganhando a natureza de Cristo, ficando parecidos com Jesus. Essa é a regeneração, é o nascer de novo. Esse é o processo da santificação que vai depurando, tirando as impurezas, vai transformando a gente em uma coisa muito melhor, em uma condição muito melhor. Né? Então o fogo queima. Né? Como eu disse, a caneca precisa resistir 3 minutos, para depois ela ficar personalizada. O fogo nos queima. E a gente não sabe por quanto tempo ele vai queimar até retirar certas coisas da nossa vida. Mas ele vai retirar, ele vai cumprir o propósito dele. Se nós somos do Senhor, ele vai cumprir o propósito dele e a gente vai então alcançar os objetivos do coração de Deus. O apóstolo Paulo fala que a gente só tem que aguardar só mais um pouquinho. O apóstolo Pedro também fala que nós temos que aguardar só mais um pouquinho, porque já está prestes a revelação do Senhor. Mas até que ela venha, ou antes que ela venha, esse processo de purificação, de personalização, nossa, vai acontecer. Precisa acontecer. Se nós somos do Senhor, ele precisa acontecer, ele vai acontecer. Então, é o mesmo Pedro, é o mesmo Paulo e também Tiago que vai falar assim, olha, aguenta mais um pouco, que faz parte do processo da sua purificação. Talvez você está passando por uma luta e ache que não vai resistir. Como eu disse, eu sempre achei que uma caneca não ia resistir a 190 graus de temperatura para ser personalizada. Mas ela aguentou. Aguentou. Então, logo ela sai da prensa, a gente coloca na água para esfriar imediatamente, para acabar o processo. Para parar o processo. É igual macarrão. Quando você tira o macarrão da panela, você não joga água fria nele para parar o processo de cozinhamento? Também a caneca a gente tem que jogar na água logo para parar o processo de sublimação, para que a arte não fique borrada na caneca. Então, tão logo o processo do fogo se cumpra na minha vida e na sua vida, Deus o apaga imediatamente, Deus o extingue imediatamente, porque já cumpriu o propósito que tinha que cumprir para a melhoria da nossa vida, para a melhoria da nossa condição. Então, meu irmão, está passando por lutas, tribulações? Aguenta um pouquinho. Você está sob o poder do fogo, mas é um fogo que não vai te queimar além daquilo que é necessário para que você fique em condições valorosas para o Senhor. A Bíblia diz que o que está proposto para nós não pode murchar, não pode acabar. Essa personalização na caneca, por exemplo, não sai nunca mais. Só se quebrar a caneca. Na roupa, só se rasgar a roupa. Você não consegue tirar mais o que está impresso na caneca. Você não consegue tirar mais o que está impresso no tecido. Entende? Então, aquelas marcas que Deus é capaz de fazer em nós, que nos torna mais preciosos do que o ouro, como disse Pedro nesse texto aqui, nunca mais será tirado. As marcas de Cristo geradas em nós, através das tribulações, das lutas e da nossa caminhada com Ele, jamais será tirado, vai ficar marcado para sempre. Pedro já estava distante de Jesus. E aí uma menina chegou para ele e falou, você estava com ele, o seu jeito lembra ele, seu jeito de ser, seu jeito de falar, a sua postura lembra ele. Está impresso, está impregnado em nós essa presença. Que Deus nos abençoe e que de fato fique impresso em nós as marcas de Cristo, que vão revelar que nós estivemos com Ele, que nós estamos com Ele, que nós estamos caminhando para a eternidade com Ele. Que você tenha uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Vanderleia, Deus te abençoe. Carlinha, Jusilane, Alice, irmã Ana, Alan e todos os demais que estão aí, Deus abençoe também. Que te dê uma semana abençoada na presença do Senhor.